Então, lembrando sempre que nem sempre, conforme eu falei, nem sempre o tom confortável é o melhor. Às vezes você tem que passar um pouquinho da linha para ficar mais vibrante, para ficar mais brilhante. E isso à custa de você conseguir fazer ao vivo a mesma ideia, ok? Isso é bem importante. E é mais ou menos assim, o que eu aprendi com o grande Julinho Teixeira, que é meu amigo, grande arranjador, grande produtor do Rio de Janeiro, é que assim, geralmente é isso. Quando você tira um tom, você pauta pela nota mais alta e nota mais baixa. Uma melodia tem, evidentemente, notas mais altas e notas mais baixas, porque ela nunca é monocórdia. Ela nunca é só... Ela é só uma nota. Nem o samba de uma nota só é de uma nota só, né? Na segunda parte, então... faz um desenho maravilhoso que contradiz a primeira, que é só uma nota. Então, as canções não têm uma nota só, elas têm as notas mais altas e notas mais baixas. O arranjador ou o preparador vocal, junto com você, com o teu produtor, eventualmente, vai decidir qual é a nota mais alta, por exemplo, e ver se você alcança essa nota. Se você alcança essa nota, beleza. E se você tiver um problema com uma nota baixa, tiver que escolher, ou eu faço uma nota alta, altíssima, que me incomoda um pouco, mas eu consigo e vou conseguir ao vivo, enfim, se você tiver que decidir qual é o desconforto que você vai ter, é melhor escolher o desconforto da nota baixa, porque a nota alta é perigosa, porque você vai e alcança e depois não consegue alcançar no show. Então, assim, tem que ter esse critério, esse bom senso para escolher qual é o tom em função da nota mais alta e da nota mais baixa. Enfim, normalmente o teu preparador vocal, ele está no piano, normalmente o arranjador também trabalha com piano, é mais raro, a não ser quando, por exemplo, por praticidade, por exemplo, quando a gente fazia o Samba Social Clube. Às vezes o Paulão ia à casa do artista, o Paulão é violonista, Paulão 7 cordas, ele ia à casa do artista convidado tirar o tom. Ele não toca piano, não vai levar um piano nas costas. E mesmo assim, até mesmo o Julinho Teixeira, quando ia tirar o tom na casa do artista por alguma razão, ele levava o acordeão, levava um instrumento possível de ser transportável, né? Quando o artista não tinha o piano lá. Mas o mais confortável é o piano, que você tem uma leitura mais clara, né? Enfim, das oitavas, você consegue trabalhar mais fácil o exercício de achar o melhor lugar de tom para cada intérprete. E sempre tendo na cabeça a possibilidade de executar aquilo ao vivo, conforme eu já falei algumas vezes, mas não me canso de falar. Tem um exemplo engraçado, que é o Biafra. Biafra, que era um cantor romântico da década de 80, muito bem sucedido, geralmente cantava coisas do Cláudio Ribeiro do Dalto também, e ele tem uma canção chamada Sonho de Ícaro, que é uma canção que tem uma nota gigantescamente alta. Essa não tinha muito jeito, em qualquer tom aquela nota ia ser complicada. E o que ele fez? Ele fez uso do falsete, que é um recurso vocal. Então ele chegava na nota alta e mandava aquele falsete. Só que é o seguinte, dentro dos programas que ele fazia a música em playback, beleza, é só abrir a boca. Mas nos programas que tinha música ao vivo, ele passou um perrengue. Olha, eu vi uns 2 programas de vergonha alheia. O cara não chegava na nota, não chegava. Afastava o microfone, se ausentava, o cara da guitarra dava aquela notinha para dar uma sombrinha ali, de parecer que ele chegou na nota, ele não chegava na nota. Mas assim, não era culpa dele não, a canção era complicada. Depois vocês ouvem e vão entender exatamente o que eu estou falando, mas é só para ilustrar. Mesmo quando você faz essa opção, não, essa canção é muito boa, eu vou ter que usar o falsete. Você tem que saber que vai ter que fazer uma mágica qualquer ao vivo para manter aquele falsete com algum punch, com alguma presença, porque senão, enfim, não chega a ser um tiro no pé, mas é uma exposição desnecessária. Não tem os momentos engraçados também que você tem que optar pela saúde vocal ou pela emoção. A saúde vocal é segurança vocal, você ficar dentro, não é do conforto, mas dentro do execuível sem problemas. Mas alguns momentos, vou dar um exemplo aqui. O Paul McCartney, quando foi colocar a voz na canção Oh Darling, que é um blues maravilhoso, sensacional, ele propositadamente cantou fora do estúdio, cantou até ficar rouco, porque ele queria aquela rouquidão como estética. E ele ficou rouco e cantou aquela canção rouco. Você escuta, você vai ver que ele tá rouco de propósito. Tem essas ideias estéticas malucas que você pode fazer também, mas não é exatamente uma coisa saudável do ponto de vista vocal. E há outros artistas, como por exemplo, Joe Cocker, Janis Joplin, Marina Lima, que optaram por um registro meio arranhado mesmo. Alguns pagaram preço por isso, por ter usado tanto esse registro e deram cabo das cordas vocais, ficaram com calos. E outros artistas como Beth Carvalho, Gilberto Gil também ficaram com calos nas cordas vocais, mesmo tendo eventualmente preparadores vocais por causa
sistemático uso daquele instrumento vocal, não tem jeito. Você precisa, por isso que você eventualmente não vai, não sei se já aconteceu com vocês, você vai num camarim para falar com o artista está falando baixinho, tá falando. Por quê? Porque fora dali não fala. O cara ar-condicionado não toma uma bebida gelada, cuida para ter aquele instrumento. Afinal de contas, a voz de vocês é o principal instrumento de vocês de comunicação da obra de vocês, que é a canção. Então tem realmente que cuidar. Então existem esses perigos de saúde vocal que você tem que optar. Quando você opta por uma estética dessa, tem que ser uma coisa específica, muito específica, como por exemplo foi essa canção Oh Darling dos Beatles para o Paul McCartney. Eu vou falar uma coisa que eu vou adiantar, isso tem mais a ver com arranjo, mas de qualquer maneira, como tem a ver com tom, é bom a gente falar. Você já deve ter reparado, evidentemente, que tem algumas canções que no finalzinho sobem meio tom, porque a tendência seria ela ficar um pouco monótona ali por alguma razão, e aí o arranjador escreve com meio tom acima, tem que ficar atento para essa necessidade, e evidentemente, se você sobe meio tom, você tem que estar preparado para essa subida, né? Talvez, ou você tem que começar essa canção meio tom abaixo do que você poderia, né, e fazer o meio tom acima como seu padrão, mas que só entra na segunda parte, ou só entra na segunda parte da canção, ou então você já começa bem e vai para o sacrifício no meio tom acima. Vale muito a pena esse tipo de subida de tom. Salva muita canção do marasmo, da monotonia. Isso é importante e isso tem a ver com o tom, tem a ver muito com o arranjo, mas tem a ver com o tom também, com a tua capacidade de cantar. Existem também as canções como, por exemplo, queria que vocês escutassem, Oceano de Djavan, vocês já devem ter escutado. Oceano de Djavan é uma canção que ela começa em Ré e o refrão é em Fá. Aliás, a grande bossa dessa canção é essa subida, esse levante que tem na hora do refrão, que pode ser uma coisa planejada. Você pode pegar uma canção e falar assim, acho que podia fazer uma coisa diferente nesse refrão e ir para um outro lugar, obedecendo a melodia original que o compositor te mandou, mas ir para um outro lugar no refrão. Mas para isso você tem que estar preparado para vir de Amaré. Tem que poder fazer isso. Inclusive, uma história interessante que quando o Sérgio Mendes gravou um disco, se eu não me engano, Oceano ou Ocean, porque o Sérgio Mendes gravava para o mercado americano, ele disse para o Djavan, eu vou gravar Oceano, mas eu não vou fazer aquela passagem de tom, não, eu vou ficar tudo em Ré. Aí o Djavan falou assim, não. Então, por favor, Sérgio Mendes, não grava. Eu sei disso porque eu estava próximo. Não grava, que eu prefiro que você não grave, do que você tire justamente o que eu inventei de mais bonito para a canção. E ele tinha razão. E aí o Sérgio Mendes queria gravar a canção, gravou a canção do jeito que o Djavan quis, porque senão o Djavan desautorizava que ele gravasse dessa forma. Você vê como é que tem essas alternativas e essas estéticas inventadas que são fundamentais para o compositor. Então, eventualmente, se você for mudar o tom dessa forma que eu te falei, é bom falar com o compositor para o cara não ficar chateado. Então, assim, tem uma coisa interessante que é a mágica, é uma certa mágica no tom. Existe isso, minha gente. Existem canções que funcionam em sol e você transporta ela para outro som, elas perdem o brilho. É estranho. Isso é uma coisa que não tem muita explicação. Então, nesse quesito imponderável, o que você tem que fazer é prestar bastante atenção se quando você transporta o tom de uma canção para você, se ela de certa forma perde algum brilho, se ela perde um pouquinho de mágica. É difícil a gente especular no entorno de uma coisa que não se pega com a mão, mas há que se prestar atenção. Eu já vi isso algumas vezes acontecerem, arranjadores me falam, pô, toquei, sei lá, a música não veio. Às vezes é uma questão de alinhamento energético com o som dos planetas, sei lá, não quero entrar muito nesse campo esotérico, mas isso existe e os artistas são sensíveis a esse tipo de coisa, então bastante atenção nessa questão do tom original, do tom com que foi composto e o tom para o qual você está transportando a canção, se ela vai estar perdendo muito brilho ou não. O que acontece normalmente, por serem os cantautores, em tese, isso não é uma regra, mas em tese, não tão bons intérpretes quanto os autores que vão gravar essa canção, o que acontece é que é uma subida você pega uma canção gravada pela Elis Regina, você pega a Romaria gravada pela Elis Regina e pega a Romaria gravada pelo Renato Teixeira, é bonito, as duas são bonitas, mas é imbatível, a gravação da Elis Regina é imbatível, né? Então existe esse degrau para cima que é justamente a emoção e a técnica em serviço da emoção que o intérprete coloca quando canta uma canção. Porém, há sempre essa questão do tom, a gente tem que vigiar
para não tirar a mágica da canção. Mas sabe o que é mais importante? O mais importante é o seguinte, botou no tom para você, tá te emocionando, tá emocionando a quem está próximo de você, então você está certo.